aí, galerinha de Geografia de Rondônia, chegamos realmente na reta final da nossa disciplina do primeiro ano, em 2023, mas lá em 2024 tem o segundo ano. Só que eu tenho quase certeza que eu estou falando para... Acho que não vai ter ninguém nessa aula de Geografia de Rondônia. Se a galera entrar, é só mesmo para fazer revisão do material, porque a galera ficou ligada durante toda a unidade 2, durante a unidade 1, e tenho certeza que na recuperação não tem ninguém, beleza? Mas se por acaso aconteceu um imprevisto, nós estamos aqui para revisar alguns pontos da nossa aula de recuperação. E realmente agora é a nossa última aula de Geografia de Rondônia do primeiro ano. Beleza? De olho na tela, vamos lá! Então, 24.1, professor Rogério, nosso professor Jorge Adelson, um grande abraço para todos vocês, queridos alunos, professores que acompanharam a gente no primeiro ano na Geografia Geral e Geografia de Rondônia. Então, nessa aula 24.1, nós iremos abordar as informações sobre o extrativismo mineral e vegetal do estado de Rondônia. Vamos falar também sobre a questão das hidrovias rondonienses, que foi comentado nas aulas anteriores sobre todo esse processo. Então, é uma aula de revisão da recuperação. Então, na aula 18.1, falamos sobre a questão do garimpo da cassiterita no estado de Rondônia e também das pedras preciosas, além do ouro. Nessa aula comentamos também sobre o diamante lá na reserva Rússio e o extrativismo vegetal a partir dessa extração da madeira dentro do estado de Rondônia. Vamos lá, avançando. Olha só, falamos aí sobre o extrativismo mineral do estado de Rondônia, falamos também que lá na década de 80, essa exploração dentro da região aqui, desse espaço que viria a ser o estado de Rondônia, do ouro, foi bem explorada. Foi um ciclo econômico também que acabou contribuindo para um processo migratório para essa região. Falamos também sobre a cassiterita, lá naquela região do Bom Futuro também, na década de 50 para 60, na aula, onde houve uma grande exploração. No primeiro momento, essa exploração de forma manual, mas depois falamos da cassiterita, já de uma exploração industrializada, mecanizada, que acabou mudando toda essa situação. Comentamos também sobre o diamante, que é do estado de Rondônia, falamos sobre os potenciais dentro do estado de Rondônia, que encontramos o nióbio, o quartzo, o granito e também água mineral. Vamos revisar então a questão aí do garimpo da cassiterita e das pedras preciosas, galera. Então, junto com a extração do ouro no Rio Madeira, que até hoje tem essa questão do garimpo do Rio Madeira, que é uma temática bastante discutida, vem sendo fiscalizada, porque esse garimpo acaba contribuindo para gerar o impacto socioambiental, esse garimpo ilegal, onde a gente observa aí, de repente, a questão da contaminação das águas pelo mercúrio e também aos animais e à população que consomem os peixes daqui do Rio Madeira. Beleza? Vamos lá. Até os dias atuais a gente tem esse problema aí com a questão do garimpo do ouro. Falamos aí da mineração da cassiterita, esta mineração da cassiterita que eu falei há pouco, na região do Bom Futuro, ali próximo, nas proximidades de Ariquemes, e foi importante essa cassiterita para todo o desenvolvimento também desse espaço que viria a ser o estado de Rondônia. Então, a produção de cassiterita, de 1959 até 1993, segundo a Fiero, foi aí aproximadamente 346 mil toneladas, muita cassiterita, e Rondônia continua sendo destaque aí na cassiterita a nível nacional, resultante da atividade de garimpeiros e de empresas mineradoras. Então, nesse primeiro momento, ela foi manual a cassiterita, a extração manual. Muita gente migrou para trabalhar com garimpo aqui da cassiterita dentro do estado de Rondônia, mas depois passou a ser mecanizada. Então, entre 1959 e 69, a produção
foi exclusivamente manual, garimpo manual. Mas a partir de 70 aconteceu a proibição legal do garimpo manual e a produção passou a ser através da mina de Bom Futuro. Houve uma pressão muito grande do garimpo manual, inclusive com a invasão de área por garimpeiros. Então, a partir do momento que foi decretado que não seria mais possível a extração de forma manual, somente industrializada. Falamos sobre a questão do registro de ouro dentro do estado de Rondônia. Além do ouro, a gente observa também outras situações aqui nesse mapa. A gente consegue observar o garimpo, depósito, áreas das terras indígenas, as unidades de conservação dentro do estado de Rondônia. Então, a gente observa que tem mina que está dentro de terras indígenas, unidade de conservação, e isso acaba sendo um grande problema para a extração. Também observamos também nesse mapa a questão dos registros de estanho dentro do estado de Rondônia. Diamantes, falamos sobre diamantes, correto, olha só, está localizado principalmente aqui em Rondônia, essa área da reserva de diamante, nas terras indígenas Roosevelt, habitada pela nossa comunidade de indígenas Cinta Larga, no município de Espigão do Oeste. E essa reserva, falamos durante a aula, que ela abrange não somente o estado de Rondônia, mas olha só, também o estado do Mato Grosso. Em Rondônia, Pimenta Bueno e Vilhena. Possui uma área de 2,6 milhões de hectares. Essa área onde tem a reserva Roosevelt, né? Indígena Roosevelt. Com a descoberta da jazida de diamante em meados de 2000, a gente sabe que teve um grande fluxo migratório para essa região e começou a exploração de forma ilegal. E isso acabou contribuindo para gerar o quê? Violência, morte entre indígenas e esses migrantes que vieram trabalhar com a exploração do diamante. Um dos problemas, impacto ambiental. Olha só, a gente observa o quê? O assoreamento do igarapé. Também a gente observa o quê? Áreas erodidas, porque retiraram a cobertura vegetal, escavaram o solo para poder extrair aí o diamante. Então gerou o quê? Impacto ambiental. Temos aqui as áreas de interesse mineral dentro do estado de Rondônia. Então a gente encontra o quê? Minerais metálicos, encontramos também material de uso da construção civil, insumos agrícolas, gemas e diamante e a água mineral, que é um recurso mineral. Galera, só lembrando, vem aqui comigo rapidamente, que quando falamos aí de recursos minerais, os minerais metálicos e não metálicos, eles são encontrados dentro de estruturas chamadas escudos cristalinos. Já os combustíveis fósseis, que é o carvão, que é o petróleo, que é o gás natural, são as estruturas de bacias sedimentares. Então, esses recursos que eu estou mostrando para vocês são áreas de plataformas cristalinas, crato, escudos cristalinos. Beleza? Vamos lá. E aí a gente consegue encontrar, por exemplo, né, água mineral. A gente encontra aqui na região de Porto Velho, mas além de Porto Velho a gente também encontra no interior. E a gente vai observar nessa imagem agora o que Rondônia tem quando a gente fala aí das áreas mineral metálica, beleza? Os minerais metálicos dentro de Rondônia. Então a gente encontra em Rondônia, olha, de acordo com essa imagem, a gente vai encontrar em Rondônia cobre, níquel, cromo, ferro, estânio, nióbio, topázio, as pedras aí, ó, ametista, vamos encontrar manganês e também ouro. Onde que a gente encontra estanho? Ó? A gente observa aqui, ó, esse mapa corresponde o quê? Essa numeração corresponde a esta imagem, onde apresenta aí, ó, as áreas de potencial mineral dentro do estado de Rondônia. Por exemplo, vamos observar aqui, ó, na área 11, eu tenho estanho. Onde que está 11 aqui no mapa? Vamos observar. Nessa região de Porto Velho, a gente vai encontrar o estanho, né, da cassiterita. Onde que a gente encontra ouro? Vamos observar. Não somente no Rio Madeira, mas encontramos ouro em várias partes do estado de Rondônia.
É só analisar aqui a legenda. A gente vai encontrar em Ariquemes, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Corumbiara, Porto Velho, Nova Mamoré. Muito ouro dentro do estado de Rondônia. Estanho também, não é só na região ali de Ariquemes. A gente vai encontrar o estanho em várias partes do estado de Rondônia, de Paraná, ministro Andreasa, presidente Médici. Falamos durante a aula que a grande reserva, destaque dessa exploração do estanho foi principalmente Bom Futuro, mas temos estanho aí em várias partes do estado de Rondônia. Então, Rondônia com grande potencial mineral, tanto metálico quanto não metálico. Esse não metálico é para a construção civil. E falamos do extrativismo vegetal também no estado de Rondônia, que acontece essa exploração desde o século XVIII, e essa procura lá no século XVIII era a famosa drogas do sertão, essas plantas medicinais como óleo, resina, cacau, peixe, carne seca, as ervas, né, pimenta do reino, tudo isso a partir do século XVIII. Então esse espaço começou a ser explorado desde o século XVIII e o objetivo nesse momento aí eram as drogas do sertão. Então, naquele período, foram estabelecidas as margens de grandes rios, então a gente não tinha estrada, não tinha BR-364, então esse deslocamento via fluvial. Então, depois nós tivemos dentro da história de Rondônia um outro momento, né? Primeiro e segundo ciclo da borracha, muito importante também, marca aí também outro extrativismo de Rondônia, que é a borracha, e junto com a borracha também a castanha, que faz parte do extrativismo vegetal. Quando falamos dos principais produtos do extrativismo vegetal do estado de Rondônia, nós temos o óleo de copaíba, temos aqui o açaí, o látex, a madeira e a castanha do Pará. E temos aí a questão do extrativismo vegetal também da madeira aqui do estado de Rondônia, e Rondônia acaba exportando, ou seja, vendendo essa madeira para várias partes do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Oriente Médio e também África do Sul. O nosso momento aí para recuperar. Vamos lá. Rondônia, questão 1. Rondônia abriga em seu território imensas reservas minerais, com destaque para um tipo de minério do qual o Estado detém mais de 50% das reservas brasileiras, fundamentais para o desenvolvimento econômico. Esse minério começou a ser extraído na década de 1950, por meio de garimpo que atuou até o início da década de 1970, quando o governo federal o proibiu, entregando essa exploração mineral a grandes grupos econômicos, passou a ser mecanizado, industrializado. As reservas e a extração mencionadas referem-se ao seguinte recurso mineral. Vamos lá. A, cobre. B, casterita. C, bauxita. D, ferro e ouro. Então, o texto já aborda, galerinha, vem aqui comigo rapidamente, tudo aquilo que foi abordado durante a aula de revisão e também nas aulas da grade comum, sem ser da recuperação e da revisão. Então, é tranquilo demais. Falou sobre essa transformação do garimpo de forma manual para a forma mecanizada, industrializada, só pode estar falando aí da cassiterita, lá na região do Bom Futuro. Vamos lá? Então, não tem como errar. Cassiterita. Parabéns. Na aula 19.1, a gente vai abordar agora a questão das hidrovias rondonienses. Falamos várias aulas, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, sobre os rios navegáveis do estado de Rondônia. Falamos sobre essa hidrovia do Madeira, que é um afluente do rio Amazonas, que é o nosso rio principal. E falamos também da hidrovia Guaporé e Mamoré, que tem também a sua importância no estado de Rondônia. Então, relembrando, a hidrovia de Rondônia, ela faz parte da bacia amazônica. Então, o rio Madeira e os rios de Rondônia faz parte da grande bacia hidrográfica amazônica. E o que é essa bacia hidrográfica? Lembrando que a bacia hidrográfica é formada pelo rio principal,
pelos afluentes e subafluentes. Então, quando a gente fala desta grande bacia amazônica, o nosso rio principal desta bacia amazônica é o Rio Amazonas. O Rio Madeira é um afluente também muito importante da bacia hidrográfica amazônica. Beleza? Vamos lá. E aí nós temos, dentro de Rondônia, abordamos durante as aulas, os principais rios, as bacias do Rio Madeira, bacia do Jamari, bacia do Machado, conhecido também como Ji-Paraná, bacia do Abunã, do Mamoré, do Guaporé e também a bacia do Rio Rússego, que foi bem trabalhado aí durante as aulas. Então, esse conjunto de afluentes, rio principal, subafluente, vai formar o quê? A bacia hidrográfica do Rio Madeira. E dentro dessa bacia hidrográfica de Rondônia, o nosso principal rio é o Madeirão. Falamos sobre hidrovias de Rondônia. Então, a hidrovia ela é muito importante, não só para o deslocamento de pessoas, de embarcações, mas também ela é um elemento importante aí, físico da natureza, um ambiente para a vida aquática, também é importante para a economia regional. Professor, só para quem vive próximo ao rio? Não. Os rios são importantes para o estado, até mesmo para o Mato Grosso, como por exemplo Madeira. Lembra da aula? A soja do Mato Grosso vem via rodovia BR-364 até Porto Velho. Boa parte dessa soja vai de embarcação até o porto de Itacoatiara e dali para o mundo. Então, mesmo quem nem faz parte do estado, depende dessa hidrovia do Madeira. Só para você entender que a gente às vezes pensa o seguinte, a hidrovia é importante, aquele rio é importante para quem mora próximo. Não, é importante aí para quem mora próximo, para quem mora distante também. Beleza? Vamos lá. E falamos aí sobre a hidrovia do Madeira, aspectos gerais, que ela tem uma área extensa. Falamos que esse rio Madeira é formado a partir da confluência aqui no Brasil de dois rios, o Mamoré mais o Beni, vai formar o rio Madeira aqui dentro do Brasil, na proximidade ali de Nova Mamoré. Então é um dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas e ele tem aproximadamente 180 quilômetros dentro do limite de Rondônia. A maior parte do rio Madeira é no estado do Amazonas, 876 quilômetros. Então, é importante para transportar grãos aqui no estado de Rondônia, mas não somente grãos, principalmente materiais não perecíveis, como carvão, areia, entre outros. Então, nós temos a seguinte situação, a preferência é transportar produtos que tenham um baixo valor por peso, a exemplo do minério de ferro, quando a gente fala das embarcações. Falamos também sobre o rio Guaporé, muito importante aqui também no estado de Rondônia. Esse rio Guaporé, ele banha os estados do Mato Grosso e estado de Rondônia, e também o departamento boliviano de Santa Cruz e Beni. Ele nasce aonde? A partir do encontro do rio Moleque, do rio Sepultura e do rio Lagoazinha. Local: Chapada dos Parecis, Mato Grosso, a 630 metros de altitude, galera. Vamos lá, falamos também sobre essa hidrovia que tem a sua importância aqui no estado de Rondônia. Olha, não é comparado com o rio Madeira, ela tem baixa utilização, mas se comparado com Madeira, mas ela tem a sua importância, principalmente para as populações e comércios locais. Quando a gente vai lá em Guajará-Mirim, a gente atravessa para Bolívia, lá para Guajará-Mirim. Temos ali o Mamoré. Muito importante aí para esse deslocamento. É a rodovia entre Brasil e Bolívia, entre Guajará-Mirim e Guaiara-Mirim. Então, aqui nós temos intercâmbio estudantil. Aqui nessa região, nós temos deslocamento de pessoas para compra. Transporta aí o quê? Também a produção alimentar.
Então tem grande importância essa hidrovia também para o estado de Rondônia. Hora de recuperar. Vamos lá. Questão 2. Rondônia tem 7 bacias hidrográficas, entre as quais a formada a partir da confluência dos rios Mamoré e Beni, com nascente lá no altiplanos andinos. Essa bacia causa preocupação em razão das modificações de sua dinâmica hidrológica, decorrentes da instalação das hidrelétricas de Santo Antônio de Giral. Essa questão é demais. A bacia hidrográfica a qual o texto se refere: A. Guaporé, B. Mamoré, C. Madeira, D. Jamari e E. Machado. Galera, tranquilo, não tem o que falar. A gente sabe que aí a gente está falando do Rio Madeira. Questão 3. Qual é o destino final da hidrovia do Madeira? A. Porto de Rio Branco, no Acre. B. Porto de Humaitá, Amazonas. C. Porto de Manicoré. D. Porto de Iranduba, Amazonas. E Porto de Itacoatiara, no Amazonas. Falei também várias vezes durante a aula e agora na revisão. Se você marcou, parabéns, está tudo certo de acordo. Galera, finalizamos. Um grande abraço para vocês, desejo sucesso e a gente se encontra lá no segundo ano. Até ano que vem, tchau!